Olá, pessoal. É o professor Euripides. Nós estamos aqui novamente no curso técnico em manutenção automotiva para dar sequência na disciplina usinagem. Nessa aula, nós vamos comentar sobre as usinagens especiais. Aqui vai estar as aulas 15 e 16. No final da aula, vocês vão fazer um exercício que eu vou postar relativo aos conteúdos comentados nessa aula. Então, bons estudos! Nós falamos em uma aula anterior que o processo de usinagem ele é dividido em alguns tipos, em máquinas diferentes. Então, para relembrar aqui, a gente tem a usinagem no torno mecânico, chamado de torneamento, a usinagem na fresadora, chamado fresagem ou fresamento. E temos a usinagem na retífica, chamada retificação, ou na máquina retificadora. Então aqui nós estamos vendo aqui uma parte da máquina torno mecânico, né? Aqui é a placa que gira no torno mecânico, o carrinho porta-ferramenta e aqui a ferramenta. Essa ferramenta ela é colocada num porta-ferramenta e o operador aqui ele gira um anel graduado, tipo um volantinho aqui, para avançar a ferramenta contra a peça para fazer a usinagem, retirando o cavaco. A peça fica girando aqui com a placa e a ferramenta fica parada, fazendo um movimento aqui longitudinal para poder fazer o corte. No torno mecânico, o mais comum é fazer o torneamento de uma peça paralela, né? Assim, tipo um cabo de vassoura, né? Um eixo. E aqui nessa foto, nós estamos vendo aqui o torneamento de uma peça cônica, tá vendo? Ela não é paralela, é um cone. Então tem algumas peças, né, que são utilizadas em máquinas, né, até mesmo em algumas peças do automóvel, que ela é cilíndrica, mas ela tem um formato aqui cônico. Então esse tipo de usinagem é feito no torno mecânico, que chama usinagem de peça cônica, ou usinagem cônica. Para isso, o operador do torno ele tem que fazer uma inclinação aqui nesse carrinho porta-ferramenta para fazer o ângulo que ele quer na peça. Se o ângulo, por exemplo, é de 5 graus aqui, cônico, ele tem que inclinar aqui esse carrinho porta-ferramenta do torno a 5 graus. Existe uma graduação aqui embaixo, né? Uma graduação parecendo um transferidor, que ele vai olhar aqui os tracinhos da divisão para fazer a inclinação. Então, assim, é possível fazer a usinagem de uma peça cônica no torno mecânico, mas o operador que ele tem que usar as mãos aqui para ir movimentando a ferramenta, já que a peça gira conforme, né, aqui a placa ligada ao motor do torno mecânico. Então, nesse slide que vocês podem ver, né, aqui a peça que vai ser torneada, presa na placa. Nessa foto não apareceu aqui a placa, né? Então aqui está a ferramenta, né, encostada na peça, e aqui está o carrinho porta-ferramenta inclinado, tá vendo? Ele está uma inclinação, que normalmente ele é reto, ele está com a inclinação. Aqui a gente está vendo a mão do operador aqui que está, né, fazendo a inclinação do carrinho. E aqui está a ferramenta, né, aquele bits, né, preso aqui no porta-ferramenta do torno mecânico. E o objetivo é fazer o torneamento de uma peça cilíndrica cônica, né? Por isso que inclinou aqui o carrinho, né, de acordo com o ângulo que quer que o desenho técnico demonstrou aqui para fazer a parte cônica no torno na peça. Então podemos observar aqui, como no slide anterior, né, a ferramenta com a inclinação do carrinho porta-ferramenta para fazer a parte cônica quando a máquina começar a girar a peça. Então aqui vocês estão vendo embaixo, né, a máquina já começou a girar, o operador com a mão ele girou para a ferramenta avançar e o torneamento saiu cônico aqui, tá vendo? Começou aqui e terminou aqui em vez de sair paralelo. Porque então é um recurso que tem na máquina torno mecânico para tornear uma peça, né, que seja inclinada, né? Igual essa aqui é só a pontinha dela, né? A pontinha da peça, tem umas que são maiores. Então é uma forma, né, uma maneira de fazer a usinagem de torneamento com a peça saindo inclinada, né?
Para isso, como eu falei, inclina aqui o carrinho porta-ferramenta do torno, mas o operador tem que usar as mãos para ele girar o anel graduado, parece um volantinho, né, para avançar a ferramenta, enquanto a peça está girando aqui pela placa do torno. Aqui vocês podem ver melhor nessa foto, né? O porta-ferramenta inclinado, aqui embaixo, né, não está dando para ver muito bem aqui na foto, mas aqui embaixo nessa parte que eu estou passando o visor aqui, é onde tem a graduação, que ele vai inclinar de acordo com 5 graus, ou 10 graus, ou 12 graus, né? Sempre é uma inclinação assim pequena. E aqui ele está torneando, né? A peça é presa na placa, que vai estar girando, e ele tem que controlar com a mão aqui, tá vendo? Girando esse volantinho aqui para avançar a ferramenta. Se ele parar aqui, a ferramenta para de cortar. Então precisa do movimento manual aqui do operador do torno mecânico para fazer a usinagem da peça, né, com a ponta cônica. Bom, como nós vimos aqui no slide anterior, estava fazendo uma usinagem cônica, usando o torno mecânico comum, o torno mecânico normal. Então existe a usinagem normal, que é o torneamento, a fresagem, a furação, a retífica, né? São usinagens chamadas usinagens normais, né? Uma usinagem normal. Então o torno mecânico, ele faz a usinagem normal, né, de uma peça cônica, como a gente viu aqui no slide anterior, vai fazer a usinagem de uma rosca no parafuso, né? Então isso tudo o torno mecânico faz. A fresadora também faz usinagem normal, uma peça que é quadrada, uma peça que é retangular, uma peça que tem uns degrauzinhos parecendo uns degraus de escada, né? Pode fazer engrenagem também. Então isso tudo é chamado usinagem normal, que precisa do operador utilizando o movimento manual para movimentar aqui a ferramenta do torno. Precisa do operador usar os movimentos manuais para fazer aqui a movimentação aqui da ferramenta na máquina fresadora. Na máquina furadeira é a mesma coisa, né? Na furadeira a ferramenta é uma broca presa no mandril, mas o operador tem que usar as mãos para fazer a broca penetrar na peça, avançar. Então, tanto o torno, como a fresadora, como a furadeira, como a retificadora, necessitam do movimento manual do operador. Por isso que é chamada usinagem convencional. Mas existem também os processos de usinagem especiais, que a gente chama de usinagem não convencional, né? Então, o exemplo de usinagem não convencional é um que chama usinagem por eletroerosão e usinagem CNC. Tanto na usinagem eletroerosão, na usinagem CNC, não precisa do movimento manual do operador. A máquina vai fazer automaticamente o movimento da ferramenta, tanto na eletroerosão como no CNC. Então, por isso que são chamados de usinagens especiais, né? Ou usinagem especial, também conhecido como usinagem não convencional. Então, aqui nós estamos vendo aqui nessa primeira foto aqui um exemplo de uma máquina, né, fazendo a usinagem por eletroerosão. E aqui do outro lado nós estamos vendo outra foto de uma máquina de usinagem CNC. Então, nos slides seguintes eu vou dar uma explicada aqui o que é a usinagem por eletroerosão e o que é a usinagem CNC. Quando é que é utilizado? Por exemplo, uma peça, como eu falei, uma rosca num parafuso, né? Uma peça que tem furos com rosca, isso a gente pode fazer numa máquina de usinagem normal. Agora, uma peça de automóvel, por exemplo, né, do motor de automóvel, vamos dar um exemplo aqui, o virabrequim. O virabrequim é uma peça muito complexa, não dá para fazer a usinagem do virabrequim no torno mecânico. Então tem algumas outras peças mais complexas, por exemplo, o bloco do motor, o cabeçote do motor do automóvel é uma peça cheia de saliência, cheia de furos, né? Cheia de oblongos. Então o cabeçote do motor e o girabrequim do motor não é possível fazer no torno comum e na fresadora comum ou numa furadeira comum. Então nós vamos ter que usar a máquina de usinagem CNC. A eletroerosão é utilizada
para fazer a usinagem de uma peça muito dura, uma peça que a broca não vai cortar, uma peça que a ferramenta fresa não consegue cortar, uma peça que o bits do torno mecânico não consegue cortar. Então a gente consegue fazer a usinagem dessa peça muito dura numa máquina chamada de eletroerosão. Então nós vamos ver aqui nos slides seguintes. Bom, a usinagem especial por eletroerosão, a gente pode ver nessa figura aqui, ela é feita com uma ferramenta especial. Na realidade não é uma ferramenta, é um bloquinho feito com material que chama cobre. Então esse bloquinho ele pode ser quadrado, ele pode ser um cilindro parecido com a broca, só que ele não gira, ele fica parado. E ele faz um movimento lá na máquina assim de vai e vem, de subir e descer. E vai encostando na peça de aço e vai tirando, fazendo a usinagem na peça de aço sem tirar cavaco. Porque esse cobre é ligado aqui numa tensão elétrica. O cobre é um material muito bom condutor de calor. Então a tensão elétrica aqui que é ligada na máquina no cobre vai encostando na peça de aço e vai desintegrando, né? Vai desintegrando a peça de aço. Na realidade eu falei que não tem cavaco, mas é um cavaco minúsculo que a gente nem consegue ver. É um grãozinho menor que um grãozinho de areia, o cavaco. Não é aquele cavaco parecendo uma fitazinha, né, que sai lá no torneamento ou na furação. Então a eletroerosão faz a usinagem elétrica com auxílio da eletricidade. A eletricidade aqui associada aqui ao material de cobre vai cortando o material, vai desintegrando o material aqui por eletricidade. Então é por isso que chama usinagem eletroerosão. Ela vai erodindo a peça, né? Fazendo cavidade, fazendo buraco na peça pela força da eletricidade. Mas para isso tem que usar um material de cobre como se fosse a ferramenta. Então, tanto a peça fica parada e esse material de cobre aqui lá na máquina ele vai fazendo um movimento de vai e vem. E com isso vai fazendo a usinagem. Esse processo é um pouco demorado. Essa usinagem, por exemplo, ela demora um pouco, muito mais do que a usinagem convencional. Mas faz a usinagem numa peça de aço muito dura, que a gente não conseguiria fazer a usinagem na fresa, nem no torno, ou então um furo nela com a broca normal. Então é mais ou menos assim a usinagem convencional. E como eu disse para vocês numa aula anterior, a usinagem no torno mecânico, a usinagem na furadeira, na fresadora, tem que usar um óleo refrigerante, né? Tem que ter refrigeração. Aqui na usinagem eletroerosão também vai esquentar a peça, por causa da eletricidade que vai ser utilizada aqui na ferramenta de cobre. Então, mas não pode ser usado aquele mesmo líquido que a gente usa de refrigeração na usinagem convencional, no torno, na fresadora. Tem que ser um líquido especial, ele parece um querosene, ele chama líquido isolante. Então esse líquido isolante dielétrico é o que pode ser utilizado para refrigerar a usinagem durante a eletroerosão. Porque se usar um outro líquido, vai pegar fogo aqui na peça por causa da alta voltagem da máquina eletroerosão. Então, a gente escreveu aqui, né? A usinagem eletroerosão é feita por destruição das partículas metálicas por meio de descarga elétrica. Mas essa máquina ela não é perigosa para dar choque no operador, não. Ela é toda isolada, tá? Então é importante, né, a gente saber que existe esse tipo de usinagem para peça de aço muito dura. Então uma peça de aço que a broca não consegue furar, que a ferramenta fresa não consegue cortar o cavaco, a gente tem que levar essa peça na máquina de eletroerosão, que é muito comum nas indústrias que fazem usinagem. E tem que usar, né, a ferramenta, em vez dela ser de aço, igual uma broca, por exemplo, ela é feita com um material cobre, que é um material cobre que conduz a eletricidade. Nós vamos ver aqui nos slides mais à frente alguns exemplos, algumas fotos, né, da usinagem de eletroerosão. Então, como eu estava comentando no slide anterior, o processo de usinagem por eletroerosão tem grande aplicação na usinagem de peças de aço muito duro, ou então de pastilhas de metal duro. Aqui a gente está vendo pastilha de metal duro aqui.
são aquelas pastilhas que usa lá para fazer o torneamento. Lembra? O torneamento eu posso fazer com aquele bits, né? Ou posso fazer com essa pastilha aqui de metal duro para poder cortar melhor. Mas essa pastilha de metal duro, ela tem um furo aqui, tá vendo? Para prender lá no torno mecânico. Agora, esse furo a gente não consegue fazer com a broca, porque essa pastilha é feita com um metal duro, um metal muito duro. Então, faz esse furo na eletroerosão. Então, a eletroerosão serve para fazer a usinagem aqui desse furo lá nessa pastilha de metal duro, porque a broca não consegue furar. Só para vocês entenderem, né, a aplicação da eletroerosão. Aqui a gente está vendo uma peça retangular, né, uma peça de aço muito duro. A gente fala peça temperada. Quando você ouviu falar peça temperada, é uma peça que está muito dura, uma peça de aço muito dura que a broca não consegue furar, a ferramenta fresa não consegue cortar, mas a máquina eletroerosão consegue fazer o furo, consegue fazer essa cavidade aqui na peça, usando uma ferramenta que chama eletrodo, que tem que ser de cobre. Então, um exemplo de aplicação da eletroerosão, para você ter uma ideia, tá bom? Aqui nós temos um outro exemplo de algumas peças aplicadas, né, na área automotiva, feita na eletroerosão. Aqui está o símbolo da Toyota, né? Aqui está o símbolo da Honda. Vocês já viram lá na grade frontal, na parte da frente do carro, né? Ou às vezes na parte traseira tem esse símbolo. Mas para fazer aquele símbolo, para colocar lá na lataria do carro, eu preciso de ter aqui essa forma aqui de aço para fazer. Então essa forma aqui de aço foi feita na eletroerosão, tá vendo? Fica perfeitinho. É como se ela fosse um carimbo, sabe? Como se fosse um carimbo de aço, para quando vai fazer lá na traseira do carro, né? Bate essa peça lá, claro, tem uma máquina que chama prensa para fazer essa batida lá, para ficar. Então essa peça aqui, essa forma, como se fosse um carimbo, né, de aço, é feita na máquina eletroerosão. Não tem jeito de fazer, né, na fresadora, porque esse aço aqui é muito duro. Então é uma aplicação, né, lá na fábrica de automóveis, né, usa a máquina de eletroerosão para fazer isso aqui. Tem a da Fiat também, né, tem a da Volkswagen, né? Então a máquina de eletroerosão faz porque é aquela partezinha de um aço muito duro. Para vocês entenderem uma aplicação da eletroerosão lá na fabricação, né, do automóvel. E existem outras peças também lá do automóvel, né, que são fabricadas na máquina de eletroerosão, que não dá para fazer na fresadora ou no torno pelo material ser um aço muito duro. Estamos vendo nessa foto aqui uma foto que foi tirada numa parte da máquina de eletroerosão. Vocês estão vendo que tem uma engrenagem aqui, né? É uma engrenagem que foi feita de um aço muito duro, quer dizer, a engrenagem de um aço temperado, né? Que é muito duro. E está precisando de fazer aqui uma outra usinagem aqui, mas não dá para fazer na fresadora, pelo aço ser muito duro. Então está usando a eletroerosão. Aqui não apareceu, né, a parte da máquina, só a partezinha que está fazendo a usinagem. Então vocês estão vendo aqui essa peça quadrada aqui é o eletrodo de cobre, que seria a ferramenta. Ele não roda, ele não gira. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de vai e vem. A máquina faz um movimento assim de vai e vem, de cima para baixo, né? E vai encostando aqui na parte de aço. Como tem uma voltagem aqui muito alta passando aqui por dentro, né, da haste do cobre, o cobre, a hora que encosta na peça, né, como se fosse um carimbo, né, vai dando umas fagulhas de fogo aqui. E aí vai formando a usinagem. Se eu quero a usinagem de um quadrado, o meu eletrodo de cobre tem a forma quadrada. Se eu quero fazer uma usinagem triangular, o eletrodo tem que ter a forma triangular. Então, vai encostando aqui na peça, vai fazendo a usinagem, né? Então, aqui, a ferramenta, vamos dizer assim, da eletroerosão, aí não fala ferramenta, a gente fala eletrodo, mas é a ferramenta, que tem que ser de material de cobre. Tem algumas máquinas que, às vezes, de cobre, usam um material que chama grafite, mas a maioria das máquinas de eletroerosão usa o cobre. Então, aqui eu tenho a peça de aço muito dura, né, que seria essa engrenagem, e eu preciso de fazer uma usinagem aqui no meio da engrenagem aqui, então estou usando a eletroerosão, porque não dá para fazer na fresadora. Então é importante. Aí precisa da refrigeração, que é essa parte azul aqui, né? É aquele caninho de plástico que está levando aqui o líquido, né? Aquele líquido que eu falei com vocês que chama líquido isolante, ele parece um querosene, né? Mas é um líquido para
a refrigeração na eletroerosão. Né? Eu estou só falando que parece um querosene para você ter uma ideia. Então vai ter essas fagulhazinhas aqui, que seria o cavaco, né? Que vai tirando aqui. Então é muito lento, né? Ela é muito lenta. Esse cavaco ele parece com aquele da retífica, só que lá na retífica o rebolo ele gira em alta rotação. E aqui a ferramenta, né, o eletrodo de cobre da eletroerosão, ele trabalha parado, né? Só que ele tem um movimento de vai e vem aqui. Eu vou postar um vídeo para vocês aqui no final da aula, aí vocês vão ver lá no vídeo, né, como é que funciona a eletroerosão. Aqui nessa foto, né, tá parado aqui, você já vai ter uma ideia. Então entendeu, né? A eletroerosão é utilizada para fazer uma usinagem bem assim pequena, né, numa peça de aço que é muito dura, que não daria para fazer na fresadora, por exemplo, né, ou no torno. Aqui a gente está vendo um outro exemplo, né, de eletroerosão, né? Aqui a ferramenta de cobre, né, que chama eletrodo de cobre, né, que não vai rodar, vai ficar parado, né? Aqui está o líquido, né, refrigerante aqui, né? O líquido isolante, né, o dielétrico, que parece um querosene. Aqui está a morsa aqui prendendo a peça é essa aqui, tá vendo? Essa cilíndrica aqui que o parafuso está prendendo aqui, ó, né? E quer fazer aqui um furo na peça do diâmetro desse cobre. Então, o cobre, o eletrodo, ele tem que ter o formato contrário do furo. Se eu quero um furo, eu tenho que ter ele aqui parecendo um eixozinho. E vai fazendo esse movimento de vai e vem aqui, vai encostando na peça e a eletricidade vai corroendo aqui a peça até fazer o furo que eu quero, né? Só que, igual eu falei, costuma demorar 1 hora, 2 horas, 4 horas, até essa peça de cobre aqui penetrar toda aqui na peça e corroendo até fazer o furo, né? Então, uma ideia também aqui para vocês verem a aplicação. Lembrando que a peça aqui, né, de aço, tem que ser de um aço que está muito duro, né? Aço macio faz na fresadora, faz a usinagem na fresadora no torno. E o aço muito duro na máquina eletroerosão. Por isso que chama usinagem especial, usinagem não convencional. Aqui um outro exemplo também está parecendo até uma furadeira, né? Mas não é furadeira não, né? É a máquina de eletroerosão que parece uma furadeira, né? Então aqui vocês estão vendo a ferramenta de cobre, né? Aqui retangular, né? Essa haste aqui é só para prender a ferramenta de cobre, o eletrodo aqui no mandril, né? É só para prender essa haste. E dentro aqui dessa haste está passando uma eletricidade, uma alta voltagem, né? Quando chega aqui no eletrodo de cobre, o eletrodo de cobre encosta na peça e a alta voltagem vai desintegrando, né? Tirando aqui, corroendo aqui a peça de aço no formato que eu tenho aqui no eletrodo de cobre. Vamos supor que eu quero fazer lá na peça um formato de uma estrela. Uma cavidade com formato de estrela. Então o eletrodo de cobre tem que ter o formato da estrela, né? E aqui tem que ter a refrigeração, né? Lá as mangueirinhas azul aqui é da refrigeração, que tem que ser com aquele líquido dielétrico que parece um querosene, tá? Aqui um outro exemplo, né, de usinagem por eletroerosão. Essa parte redonda aqui é a peça, tá vendo? Uma peça grande redonda aqui de aço duro, né? Aí quer fazer um furo na peça que o desenho pediu, mas a broca não consegue, que o aço é muito duro. Então estão usando aqui, né, como se fosse uma broca de cobre, né? Como se fosse uma broca de cobre, né, que é um eletrodo, preso aqui no mandril da máquina de eletroerosão, com uma alta voltagem aqui, uma alta tensão aqui, que vai encostando na peça, vendo a fagulhazinha aqui, né? Vai encostando na peça aqui, como se fosse a broca, né? Sem rodar. Não roda não, vai só no vai e vem. E vai fazer o furo, né? Tem que ter o líquido, né? Igual eu falei também, se não tiver esse líquido, pega fogo aqui na peça, né? Então o líquido tem que ser aqui, né? Direcionado aqui na peça. Então, né, vai dar essa centelha aqui, a hora que o eletrodo de cobre encosta na peça, ele vai corroendo até fazer o furo certinho, né, no movimento de vai e vem aqui. Um outro exemplo aqui, né, aqui está querendo fazer um furo inclinado na peça, né, um furo inclinado, está usando o eletrodo de grafite, que eu falei que o eletrodo ele pode ser de cobre ou pode ser com material de grafite, né? O grafite é aquele mesmo grafite que usa em lápis, né? Só que ele é um grafite industrial. Então aqui essa peça de aço aqui é muito dura,
a broca não consegue furar, então está usando aqui, né, a eletrosão. Como o furo é inclinado, inclinou aqui, né, o mandril da máquina para fazer o furo inclinado. Tá vendo a fagulha aqui saindo, né? Até parece a retífica, né? Mas não é, porque aqui não roda, né? Ele faz esse movimento aqui de vai e vem, né? E aqui está o líquido, né? Refrigerante que tem que ter aqui, o jato do líquido refrigerante, né? Para fazer a usinagem de eletrosão na peça de aço dura. Aqui nesse slide um outro exemplo, né? Tem uma peça aqui presa aqui na máquina, na mesa da máquina, né? A eletrosão ela parece uma furadeira, né? Parece uma furadeira. O eletrodo de cobre, né? Que é a ferramenta preso aqui, né? Preso aqui no mandril da eletrosão, que vai fazer esse movimento aqui de sobe e desce, né? O eletrodo de cobre, a peça usinada. Eu não sei se vocês já viram aquele parafuso, chama parafuso Allen, que tem aquela cavidade sextavada que a gente coloca a chave Allen para apertar. Então, lá na fábrica de parafuso Allen, aquela cavidade sextavada que tem na cabeça do parafuso é feita na eletrosão, porque o parafuso é duro. A fresa não consegue cortar. Então aqui, tá vendo? É como se fosse a cabeça do parafuso Allen que está querendo fazer aqui lá na máquina. E foi feito pela eletroerosão, pelo cobre. Aqui já está pronto, né? Com o movimento de vai e vem aqui. E aqui no eletrodo de cobre, não está dando para ver aqui, né? Ele tem o formato da cabeça sextavada do parafuso. Para ele, na hora que ele encostar aqui, né? E corroendo aqui. Então a cabeça do parafuso, naquela cavidade sextavada que a gente tem no parafuso Allen, aquele parafuso preto, né? É feita lá na eletrosão, lá na fábrica de parafuso. Porque o parafuso é duro, né? Aqui a gente está vendo um relógio comparador aqui que às vezes tem que usar para poder alinhar, né, o eletrodo de cobre quando a gente vai regular lá na máquina. Bom, agora nós vamos comentar sobre um outro tipo de usinagem especial chamado usinagem máquina CNC, que a gente fala simplesmente usinagem CNC, né? Então, CNC é uma sigla em inglês, né, que se traduzir para o português seria Comando Numérico Computadorizado. Então, CNC é a parte computadorizada, a parte de um computador que tem na máquina de usinagem. É como se eu tivesse um torno mecânico com um computador lá no torno mecânico, tá? Então, esse torno mecânico computadorizado chama torno mecânico CNC, por exemplo, né? Vamos dar uma lida aqui? CNC é a sigla de Comando Numérico Computadorizado. É um conjunto de sistema de software e hardware, né? Software e hardware, que é um computador, para operar automaticamente a máquina ferramenta. A máquina ferramenta é a fresadora, o torno, a furadeira, a retífica, né? Então quer dizer que uma máquina CNC, por exemplo, um torno CNC, a ferramenta vai cortar o material, vai fazer a usinagem sem o operador colocar a mão. O computador é que vai fazer o movimento da ferramenta. Vocês viram no slide anterior que eu estava mostrando tornear a parte cônica, né? Que o operador tem que girar lá o volantinho lá da máquina para a ferramenta cortar. No torno CNC, o operador não tem que pôr a mão. O computador é que vai fazer o movimento da ferramenta e o movimento da placa lá do torno girando. Então é uma evolução do torno mecânico comum, o torno mecânico CNC, assim como tem a fresadora CNC, que o operador não precisa de movimentar a mesa da máquina para a ferramenta cortar. O computador da máquina fresadora CNC vai fazer esse movimento da ferramenta, movimento da mesa, sem o operador colocar a mão. Mas tem que fazer uma programação no computador para o computador fazer esse movimento da máquina. Então aqui embaixo, né, a usinagem CNC é realizada através de uma máquina controlada por comandos numéricos, né, computadorizada eletronicamente. Ou seja, é um processo de fabricação que utiliza computadores para automatizar a máquina, que seja a fresadora, que seja o torno. Então a gente consegue transformar um torno comum em torno CNC? Bom, consegue, mas não compensa. Compensa já comprar o torno CNC, comprar a fresadora CNC. Mas existe forma de transformar um torno comum em um torno CNC. Mas na prática não compensa. Compensa já comprar um torno CNC para poder fazer. Então a gente vai explicar aqui nos slides à frente para vocês terem uma noção o que é essa usinagem CNC.
Bom, aqui tá, esse desenho está simbolizando uma fresadora, tá? Simbolizando uma fresadora ou uma retífica. Então, na máquina CNC, na fresadora CNC, na retífica CNC, vai ter aqui um computador, tá vendo? Um painel que parece um computador, mas ele já vem na máquina. É o que chama CNC. Então, CNC é essa parte aqui da máquina, uma parte aqui que tem um visor parecendo um monitor de computador, né, com as teclas aqui. Então, o CNC é isso aqui que vai estar junto com a máquina fresadora, ou junto com o torno. Só que esse CNC tem que estar ligado num computador. Né? O computador pode estar numa sala, pode estar lá perto da máquina, né? Então, o que vai acontecer? Nesse computador vai ter um programa que o técnico fez. Só que isso aqui é o técnico em mecatrônica, ou então o engenheiro mecânico, que vai fazer a programação do computador e através de um cabo, né? Vai mandar essa programação aqui para o CNC da máquina, que vai fazer os movimentos da máquina e da ferramenta, sem o operador precisar de estar movimentando a máquina igual é numa fresadora comum. Então, vocês entenderam, né? Por isso que chama computadorizado, né? Vai precisar de um programa aqui no computador. E para fazer essa programação, é um profissional experiente. Pode ser um técnico mecânico experiente, que aprendeu a fazer a programação da máquina CNC, ou então um engenheiro mecânico, né? Então, precisa de ter esse software aqui num computador para levá-la para a máquina. Claro que hoje dá para fazer isso até via internet, né? Via Bluetooth, né? Mas pode fazer também via um cabo, né, da máquina. Então, a máquina CNC vai fazer uma usinagem via o computador. Daí o nome CNC, comando numérico computadorizado. Bom, aqui nessa foto nós estamos vendo um torno mecânico CNC. Tem um torno mecânico CNC. Ele é um torno, né, parecido com aquele torno convencional, aquele torno comum, só que aqui, ó, já vem nele aqui, né, em cima dele, o comando numérico, com aquele monitor que eu falei com vocês, né, e as teclas aqui, né, para o técnico em mecatrônica, o técnico em mecânica, ou engenheiro fazer a programação. Né? Então, vai fazer a programação. Então, é um torno comum. Quem é aluno lá da Polimig, que está assistindo essa aula, lá na oficina da Polimig tem essa máquina, né? Lá perto da escada, né? Lá perto do elevador automotivo. Então, é um torno CNC. Então, observa que ele não tem os volantes aqui para o operador rodar. A ferramenta vai movimentar aqui, comandada pelo CNC, comandada pelo computador, de acordo com o que vai programar. Então, vamos supor que eu quero movimentar a ferramenta 100 milímetros. Então, aqui no comando, eu vou teclar aqui 100 milímetros. Vamos supor que eu quero que a placa do torno gira a peça com 1000 RPM de rotação. Então, eu vou digitar aqui 1000 RPM de rotação. Então, essa programação, né, ela não é tão simples assim igual eu estou falando aqui, mas é mais ou menos assim. Eu faço a programação primeiro, de tudo que tem que fazer na peça, a rotação, o avanço da ferramenta, né? E depois prendo o material lá na peça, fecho essa porta aqui, ligo a máquina e ela faz a peça sozinha, com o movimento sozinho da ferramenta. Sozinho, que eu digo, né? Que não precisa do operador ir lá com a mão e rodar o volantezinho lá da máquina. Então, fica uma usinagem muito rápida, né? Uma usinagem perfeita. Então, por exemplo, lá na fábrica de automóveis, onde faz o girabrequim, o eixo comando de válvula, a biela, as peças do motor do automóvel, é tudo feito na máquina CNC. Na época que fabricava o Fusca, a Brasília, não tinha essas máquinas. Então, lá na fábrica de automóveis tinha o torno comum, a fresadora comum. Então, hoje, numa fábrica de automóveis como a Fiat, por exemplo, que tem aqui em Minas Gerais, lá dentro da Fiat só tem torno CNC, só tem retífica CNC, só tem fresadora CNC. Então, né, é uma usinagem que tornou uma rapidez maior para fazer as peças e uma precisão maior, uma perfeição maior para fazer a peça. Então, por exemplo, uma fábrica igual a Fiat, que faz 900 carros por dia, ela consegue fazer 900 carros por dia porque ela tem várias máquinas CNC. Quantas peças tem no motor, né? Quantas peças tem na caixa de marcha? Então, se fosse numa fresadora comum, se fosse num torno comum, demoraria muito tempo. Então, com a máquina CNC, a fábrica de automóveis consegue fazer muitas peças do motor, né, da caixa de marcha, com rapidez e com perfeição.
Então é interessante. Agora, quem é que aprende isso? É o técnico em mecânica, o engenheiro mecânico ou então o técnico em mecatrônica, porque ele aprende a programar essa máquina CNC para fazer a usinagem, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia. Essa aqui é o torno e tem a fresadora também. Aqui estão a foto de uma fresadora CNC. Tá vendo? O comando numérico dela é mais ou menos igual ao do torno, né? Só que você sabe, a fresadora faz usinagem de peça quadrada, retangular, né? Peça assim com degrau, parecendo uma escadinha. Faz engrenagem também, né? E então aqui a fresadora é para fazer peça que não é redonda, que não que peça redonda é só lá no torno. Então o comando numérico que é a mesma coisa, tá vendo? Quem é aluno da Polimig, lá na oficina da Polimig, tem essa máquina também, essa foto até de lá, tá? É a máquina do fabricante Home, né? Então aqui é a fresadora CNC. Só que na fresadora CNC não usa falar fresadora, usa falar centro de usinagem, porque ela também faz peça redonda, tá? Ela é uma fresadora, mas ela faz peça redonda. É como se fosse o torno e a fresadora numa máquina só. Então é comum chamar a fresadora CNC de centro de usinagem, porque ela consegue fazer até peça cilíndrica também, além de peça quadrada, retangular e peças mais complexas. Por exemplo, lá na fábrica de automóveis, o cabeçote do motor, né, aquele cabeçote de alumínio que é cheio de rasgo, de furo, é feito nessa máquina. O bloco do motor lá na fábrica de automóveis é feito aqui nessa máquina. Já o girabrequim é feito num torno CNC, porque o girabrequim é redondo, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, né, de que é a máquina CNC, e igual eu falei no slide anterior, qual que é a vantagem dela? Ela vai fazer a usinagem de uma peça com uma rapidez muito grande em relação à máquina comum. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui. Então, uma peça, por exemplo, se o bloco do motor, né, se fosse usinado numa fresadora comum, levaria de 6 a 8 horas para ser usinado um bloco do motor. No centro de usinagem CNC, o mesmo bloco do motor é usinado em 1h30, né? 1h45 minutos. Então é uma rapidez muito grande em relação à fresadora comum. Então lá na fábrica de automóveis, as empresas que fazem autopeças para vender para a fábrica de automóveis só usam a máquina CNC, que não precisa, né, do operador, do técnico estar ali operando. Ela vai fazer o trabalho sozinho desde que tenha a programação, né, feita lá no computador ou diretamente aqui nesse comando numérico. Aqui uma foto da mesma máquina CNC, ela tem essa porta aqui, parece até a porta do metrô, né? É porque a velocidade da máquina, da ferramenta é muito alta, é uma velocidade quase 4 vezes maior que lá na fresadora comum. Então o cavaco, para ele não vir aqui, né, no pessoal que está perto da máquina, está aqui fechado, né? Fecha a porta para o cavaco e aquele líquido de refrigeração não cair no chão, né? Não vir aqui nas pessoas, né? A fresadora comum, o torno comum não tem essa porta, mas a CNC tem, tá? Por segurança. E se não fechar essa porta aqui, a máquina não funciona. Tem um sensor aqui na porta, se ela não estiver fechada, por segurança, né, das pessoas que estão próximas, aí ela não funciona, tá? Mas o fechamento da porta não é automático. Lá no metrô a porta fecha sozinha, aqui não, tem que fechar com a mão, né? O comando numérico aqui não fecha a porta, não. E aqui vocês estão vendo onde fica o comando numérico, né? Essa aqui é o centro de usinagem, como se fosse a fresadora. Aqui está mostrando só a parte do comando numérico, né? Aquele que vocês viram que fica ali junto à fresadora, né? Aqui está ligado, né? E aqui o técnico em mecatrônica, o engenheiro mecânico aqui, né? O técnico em mecânica, ele vai programar aqui usando as teclas aqui, né? Existe uma programação especial. Não é essa mesmo que a gente usa no computador comum. Aqui não tem Word, não tem, né? PDF, né? É uma programação que chama linguagem G. Linguagem G, né? Então, o técnico mecatrônico, o técnico mecânico, o engenheiro mecânico aprende a fazer essa programação aqui, chama programação CNC na linguagem G, né? Que vai fazer os movimentos lá da ferramenta, né? A rotação da ferramenta, etc. E uma outra coisa também, a máquina CNC ela pode trabalhar com mais de uma ferramenta ao mesmo tempo, né? O torno comum só trabalha com uma ferramenta de cada vez. Então, por isso que ela faz a usinagem mais rápida. Tudo isso aqui é programado aqui nesse, né, painel que chama painel de comando CNC.
eu vou postar aqui no final desses slides, né, um vídeo que vai mostrar a máquina CNC trabalhando, para vocês verem como que ela trabalha com uma alta rotação, né, e a peça fica perfeita. Bom, aqui a gente está mostrando alguns exemplos de peças do motor do carro que são usinadas na máquina CNC. Aqui o girabrequim, né? Observa que o girabrequim ele é cilíndrico, mas ele tem um formato aqui totalmente diferente, né? No torno mecânico é difícil fazer o torneamento desse veículo, até consegue fazer, porque na época que existia o Fusca não existia máquina CNC e fazia no torno, mas demora demais para fazer um. Hoje na máquina CNC faz a usinagem desse breque muito mais rápido e com uma precisão muito grande. Tem aqui o cabeçote do motor também cheio de rasgos, de furo, de reentrâncias, né? Então aqui vai ser, aliás, aqui não é o cabeçote, aqui é o bloco, né? É o bloco do motor, onde vai entrar o cilindro aqui, né? Então tem que estar perfeito. Então, uma peça dessa muito complexa, muito demorada para fazer numa fresadora, lá no centro de usinagem CNC, vai fazer essa peça aqui com uma rapidez muito grande e uma precisão. A precisão é tão grande que às vezes nem precisa de medir com o paquímetro, medir com o micrômetro. A peça, que é a máquina CNC, já vai deixando a medida certinha, mas a medida vai ser colocada lá no computador, né, para fazer. A biela é mais simples também, mas também ela é muito precisa aqui nesse furo, né, onde vai encaixar no girabrequim quando formos fazer a montagem do motor. Então a biela também hoje é feita na máquina CNC, no centro de usinagem CNC. Então, para vocês verem que a máquina CNC, a usinagem CNC é muito aplicada lá para fazer as peças do motor do automóvel, né? E peças de outras máquinas também, né? Com uma melhor qualidade, uma melhor precisão. Mas existe lá o técnico específico, né? Para fazer a programação da máquina CNC. Bom, aqui eu estou indicando aqui os links de um vídeo que tem lá no YouTube, né? Que você pode acessar para assistir aqui um vídeo lá de 5 minutos de um torneamento, uma máquina de CNC trabalhando. Aqui no outro link, né? Uma máquina de CNC, uma fresadora, um centro de usinagem CNC e aqui um de eletrosão. A eletrosão existe a eletrosão manual e a eletrosão CNC também, tá? Aqui agora, acho que você não consegue, né, acessar por aqui, mas eu vou deixar lá para vocês esse link, tá? Para você clicar lá e assistir. Quem está assistindo só esse vídeo aqui, anota aqui esse link aqui, né? Tira uma foto aí com o celular aí do monitor seu e depois você digita isso aqui lá no YouTube, tá? Mas para quem é aluno meu da Polimig, eu vou colocar lá no nossa plataforma Pincel Atômico. Então, bons estudos para vocês, né? Daqui uns dias eu passo o exercício, né, relativo a essa aula aqui, ok? E quem é aluno da Polimig, né, o dia que vocês forem na oficina, ali próximo do elevador automotivo, vocês dão uma olhada lá no torno CNC e na fresadora CNC que tem lá na oficina da Escola Polimig.